Uns queriam a negociação com Savimbi, outros não. Outros ainda diziam que o Telá não era capaz de correr riscos pela paz, porque tinha receio de perder o poder, etc. Interpretando a vontade e mesmo a ansiedade das populações, o governo tomou todas as disposições necessárias e fez todo tipo de concessões por causa da pressão externa e interna, e negociou durante cerca de um ano a paz. Colocou em disputa o poder político em eleições multipartidárias. Extinguiu as suas forças armadas, que eram as mais capazes da África Central. Desmembrou todos os seus sistemas dos serviços de segurança e de vigilância e acolheu nas cidades e vilas todos aqueles que o tinham combatido durante vários anos. Nestas condições, realizamos as eleições e depois delas, o que aconteceu? O país começou a viver o pior momento da sua história. Começou então uma guerra de assalto ao poder, caracterizada por um cortejo diário de mortos e mutilados, pela destruição generalizada do património, pela deslocação forçada de populações, pelo desgoverno e confusão no seio das instituições do Estado e dos partidos históricos. Em fevereiro de 1999, através de medidas especiais e excepcionais, enérgicas, resolvemos preservar o Governo de Unidade e Reconciliação Nacional e criar as condições para restaurar a ordem e fazer respeitar a lei. Além do que disse antes, o que é que caracterizava ainda a situação nessa altura? Mais de 2/3 dos municípios e cerca de 70% das comunas estavam ocupados ilegalmente pelas forças de Savimbi. Acima de 3 milhões de pessoas deslocadas, carecendo de ajuda humanitária. Milhares de crianças desamparadas e na rua. 70% das pontes e rodovias destruídas, interrompendo a ligação entre municípios e províncias. Cerca de 1000 pessoas morriam por dia, em consequência direta ou indireta da guerra. Centenas de milhares de crianças do primeiro, segundo e terceiro níveis ficaram fora do sistema de ensino, porque as suas escolas foram destruídas, etc, etc. Um verdadeiro desastre nacional. Os angolanos ficaram assim mais pobres do que estavam antes deste processo de paz começar. Graças a um gigantesco esforço nacional, o país que estava à deriva voltou ao rumo certo e retoma agora, lenta, mas seguramente, a sua marcha, respeitando a lei e os programas de desenvolvimento aprovados pelo Estado. Todas as armas pesadas e sofisticadas que as forças savimbistas tinham foram destruídas ou capturadas pelas Forças Armadas angolanas. As suas forças regulares já não existem. Foram completamente derrotadas. Têm muito poucas armas ligeiras e atuam agora em pequenos grupos, cada vez mais distantes das cidades e vilas. Todos os municípios estão libertos. Estes pequenos grupos encontram-se
nas matas ou em territórios considerados pelos militares como terra de ninguém. O número de soldados e oficiais que se rendem às forças do governo aumenta todos os dias. As forças de Savimbi estão num plano inclinado e só um milagre é que pode evitar a sua queda. Põe-se então agora a questão da paz. Vamos levar a guerra até ao fim ou vamos parar e discutir a paz? Vamos discutir a paz como fizemos em 1990? Não? Viva a paz! Viva a paz! Viva a paz! Viva a paz! Queremos paz ou não queremos? Queremos paz ou não queremos? Então vamos conquistar a paz, custe o que custar! Vamos colocar outra vez a questão. Põe-se agora a questão da paz. Vamos levar a guerra até ao fim ou vamos parar e discutir a paz? Outra pergunta, calmem, outra pergunta. Vamos discutir a paz como fizemos em 1990, deixando que tudo seja de novo destruído? É evidente que não. Temos consciência de que Savimbi é um perdedor crônico que leva sempre o seu partido e o país ao insucesso e à infelicidade por causa do seu egoísmo desmedido. Quando, em duas ocasiões distintas, os chefes de Estado da nossa sub-região se reuniram em Luanda e o convidaram a vir discutir, ele não compareceu. Quando estava no Andulo, com todo o seu potencial militar, e podia vir a Luanda discutir e dizer-nos que se fosse tocado, mandaria avançar as suas tropas, não veio. Eu pessoalmente, não vejo que passo é que ele vai dar agora nessa direção quando está altamente fragilizado, muito fraco, quer militarmente, quer politicamente. Mas o governo de Angola vai continuar a trabalhar para a paz. Reafirma a validade do protocolo de Lusaka e está pronto para discutir as vias, as formas e garantias para colocar sob sua responsabilidade e autoridade todos os cidadãos da ala militar da UNITA, liderados por Jonas Savimbi. O país não pode ter dois governos nem dois presidentes. A lei diz que o país só pode ter um governo e um presidente que devem ser eleitos. Outro problema grave que temos é o dos deslocados de guerra. Mais de 4 milhões de angolanos vivem hoje de mão estendida à caridade internacional e à solidariedade das instituições filantrópicas e do governo. Esta situação dramática fez crescer o número de desempregados do país, que hoje atinge o índice assustador de mais de 60% da população ativa. A este quadro devemos ainda acrescentar o elevado número dos desmobilizados e dos antigos combatentes e veteranos de guerra que vivem em condições muito precárias. A comunidade internacional tem prestado diretamente um grande auxílio a estas pessoas no âmbito do seu programa de ajuda
humanitária, mas esse apoio ainda fica muito aquém das nossas necessidades. É muito lento o processo de reassentamento e reintegração desses cidadãos nas comunidades das aldeias, vilas e cidades em que se encontram. A normalização da vida em todo o território nacional implica que o governo reveja a sua estratégia para a resolução do problema dos deslocados e que os outros órgãos de soberania e toda a sociedade estudem juntos eventuais fontes de receitas extraordinárias ou especiais para financiar a execução das políticas decorrentes desta estratégia. Temos que saber combinar a reparação de extensas superfícies de terras aráveis com os sistemas de ordenamento do território nas províncias, com incentivo à atividade agrícola e pecuária, com o comércio rural e com o fomento da formação profissional e do emprego. Criar as vias de acesso, as condições de água, educação e saúde e lançar amplas campanhas de reassentamento, apelando à solidariedade nacional. Eu recomendarei ao Governo que este assunto seja tratado com atenção e grande prioridade. O mais importante é... Neste contexto, importa referir também que todas as cidades que são sede de província estão hoje com o dobro ou o triplo da população que tinham em 1975. Luanda, capital do país, não foge à regra e já tem cerca de 4 milhões de habitantes. Todas as cidades foram afetadas pelas construções anárquicas. Os governos destas cidades não têm planos de desenvolvimento interno capazes e também não fazem corretamente a gestão dos solos urbanos. Agora que a vida nacional começa a dar passos firmes para a normalidade, é dever de todos colaborar e contribuir para a reorganização, o desenvolvimento e o embelezamento das nossas cidades, muitas das quais terão de estabelecer planos de reordenamento e desenvolvimento urbano que tenham em conta todos os interesses e possam ser executados sem conflitos. Em Luanda, Cachito e Ongiva estamos a dar os primeiros passos nesse sentido. Luanda cresceu imenso, precisa de novos limites territoriais. O seu plano de desenvolvimento urbano de longo prazo será concluído ainda este ano. É um instrumento que permitirá orientar a expansão e combater a desordem e as construções anárquicas que se verificam hoje. Luanda, nossa capital, pode mudar ainda mais e transformar-se numa das mais bonitas e modernas cidades de África. Viva Angola! Viva Angola! Viva a nossa terra! Viva a nossa terra! A terceira questão sobre a qual quero falar convosco é relativa à economia. Os índices de inflação têm vindo a revelar uma tendência positiva, tendo esta diminuído quase 60% nos últimos 12 meses. Este ano foi também a primeira vez que a moeda nacional se desvalorizou menos, mantendo, portanto, uma relativa estabilidade. O Kwanza burro desapareceu, o Kwanza esperto venceu. Começamos a praticar na função pública uma política de aumento progressivo dos salários reais, que vai continuar no próximo ano. O sistema bancário foi reestruturado. Está agora na fase de consolidação.
e expansão, começando a satisfazer melhor as necessidades dos cidadãos e dos empresários nacionais. Mas temos que reconhecer que ainda há grandes desafios a enfrentar e vencer. O setor produtivo ainda não arrancou em força por causa dos efeitos da guerra e porque a nossa política ainda não é adequada. Por exemplo, o investidor estrangeiro tem mais estímulos e incentivos legais que o investidor nacional. As taxas de juros são muito altas por causa da inflação e não estimulam o investimento. Muitas empresas foram privatizadas e continuam paradas, ou por falta de capital, ou por falta de capacidade de gestão dos novos proprietários. Por outro lado, em cada 100 angolanos, mais de 60 estão desempregados ou subempregados e vivem de pequenos expedientes no mercado informal. O governo pretende concentrar a sua atenção na resolução de pelo menos